Dando continuidade no nosso documentário sobre o sistema prisional do Distrito Federal, hoje a gente vai falar com o senhor Manuel Luiz Tranquilino do Nascimento, que é diácono da Igreja Católica de Brasília e que foi, coordenador da pastoral carcerária por 27 anos e hoje continua como membro. 21, né? 27 anos é de pastoral, 21 como coordenador e hoje continua como membro doando o seu tempo para essa atividade. O seu Tranquilino, ele tá na coordenação, ele ficou na coordenação da pastoral carcerária de 1991 a 2012. E a gente vai falar um pouquinho sobre alguns assuntos relacionados ao sistema prisional. Por exemplo, o primeiro assunto a ser abordado é a estrutura. Como que funciona? Qual que é a divisão do sistema prisional, seu Tranquilino? A estrutura, nós temos aqueles prédios antigos, que estão totalmente defasados, no caso do CDP, que é uma estrutura bem antiga. É o Centro de Detenção Provisória, Apesar que houve lá uma reforma, mas mesmo assim está incompatível com a população atual, E temos no CIR, onde a estrutura é mais antiga, Inclusive havia um bloco lá, onde o esgoto estava caindo do pavimento superior, caindo no local onde as pessoas estavam visita, uma coisa assim, bastante desgastante. O esgoto está só caindo, assim, jorrando. Para as famílias, para quem trabalha lá. Exatamente. Para pastoral, eu vou aproveitar, só fazendo, a gente está enaltecendo a pastoral carcerária que tem esse trabalho, mas existem outros grupos que também fazem essa atividade de assessoramento, de ajuda, grupos, O senhor pode me lembrar de alguns deles? Tem a Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus. Tem o Testemunho de Jeová. Sim. A Universal. Tem também uma entidade espírita também que faz trabalho. E tem o Grupo Geral Brasil que também faz um trabalho de evangelização. Esse Grupo Geral Brasil, ele é instituição evangélica, Exato. Mas congrega várias igrejas ou é de alguma igreja específica? Me parece que é da Igreja Batista. Da Igreja Batista, ok. Bom, como funciona o trabalho pastoral lá dentro do presídio? Como é que funciona? O nosso trabalho ele tem duas arestas, Uma delas porque é a principal, que é evangelização, e a outra, assistência social, onde a gente procura interagir com os presos, às vezes fornecendo remédio, às vezes cesta básica para os familiares de alguns deles. Enfim, a gente procura fazer um trabalho de assistência social também. Apoio também, algum apoio de andamento de processo, algum noticiário de processo a gente faz também, acompanhamento. Gostaria de saber também, seu Tranquilino, como funciona o cadastramento da pastoral, das instituições para poder fazer esse serviço lá no sistema prisional. Como é que funciona? Então, a entidade que se propõe a fazer o trabalho, nos é fornecido um cadastro, se cadastra a entidade. Depois da entidade ser cadastrada, cada membro novos para integrar a equipe, ele tem que preencher um cadastro. Nesse cadastro é um cadastro com 9 páginas, onde a pessoa preenche vários dados, E entrega-se uma foto 3x4, um atestado de residência com cópia reconhecida, autenticada, cópia RG, os documentos entrega para a CESIP e eles fazem uma pesquisa durante, acho que 20 a 30 dias, para poder saber se aquela pessoa não tem nenhum histórico criminal, Feito isso, aprovado, então a pessoa é cadastrada. A CESIP seria aquela subsecretaria do sistema penitenciário que pertence à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. E aí tem esse procedimento que leva 20 dias mais ou menos para o cadastramento. No mínimo 20 dias para poder... No mínimo para cadastrar. Exato. Tá. Se a pessoa tiver tido algum envolvimento, então ela não pode participar de nenhuma atividade filantrópica voltada para assistência dos presos, Tá ok. Seu Tranquilino, agora uma questão mais sobre percepção, sobre a estrutura física mesmo. A gente já tinha falado um pouquinho, o senhor falou sobre o problema de esgoto e tudo mais, mas eu queria saber o seguinte, nós vamos falar sobre cada um
dos estabelecimentos que a gente tem dentro da fazenda da Papuda, porque a ideia a gente fala Papuda, né? Parece que é o nome do presídio em si, na verdade não é. É a fazenda em si, onde foi instaurado o presídio. Exato. E a gente tem lá dentro o centro de detenção provisório, fica aqueles presos que ainda não foram condenados. Perfeito. Lá dentro desse CDP são quantos blocos? São 7 blocos. E a maior unidade prisional do DF é o CDP atualmente. A maior unidade? E como é que é a população carcerária? Muita gente? Muita gente, muita gente. O senhor tem noção de quantitativo ou não? Quantitativo? De pessoas que estão presas hoje? Total, no CDP? Total está aproximadamente 16 mil presos. Aproximado. Bom, dentro do CDP o senhor falou que são 7 blocos. Algum desses blocos é especial? Tem o bloco daquelas pessoas presas com, digamos, pelo mensalão, etc. Um problema de quê? Pessoa do mensalão, do mensalão, etc. Eles têm um bloco separado, né? Só do mensalão ou seria aqueles que são pessoas que têm, por exemplo, nível superior? Exato, perfeito. É um preferencial. Exato. A diferença da estrutura física, o senhor poderia fazer um comparativo para a gente? Posso, porque um bloco mais novo tem melhores acomodações, né? Porque os outros são mais antigos, né? Esse é um bloco novo. Esses blocos falta colchão, alguma coisa assim, estrutura física? Falta, mesmo nesse bloco falta? Não, nesse eu creio que não, mesmo porque a população é pequena, né, em relação aos outros blocos, né? Então não tem esse problema. Mas nos outros blocos tem problema assim, de falta de colchão, falta de... Existe um tratamento específico para alguns tipos de crimes, né? Que às vezes alguns presos eles sofrem uma perseguição maior por conta dos tipos de crime que são cometidos. Você pode falar um pouquinho sobre esses crimes, quais são e como normalmente, que digamos, um crime sexual. Crime sexual? Crime contra a criança. Contra a criança também? Isso aí realmente é a cultura do preso, é fazer justiça com a própria mão contra essas pessoas, né? Uma espécie de autotutela, né? Exatamente. Eles vão lá e eles querem fazer a própria defesa sem se submeter ao regramento mesmo da justiça. Por isso há o seguro, né? Essas pessoas vão para o seguro. O seguro, então, significa um local apartado onde ficam essas pessoas que praticam esses crimes que, de certa maneira, são mais do que punidos pela justiça comum. São punidos lá dentro também de forma automática pelos outros detentos. Ok. Nós também temos o PDF 1 e 2. O que é o PDF 1 e 2? Qual a diferença desses dois? O que é o PDF? São muito semelhantes, são as duas unidades de segurança máxima, né? Então, como não cabe só num, então são duas, mas é praticamente a mesma Mas aí a gente tem os regimes, né? Temos o regime fechados. Esses são para o regime fechado? Entretanto, existe alguns regimes semiabertos que estão lá, por falta de lugar, de vaga no semiaberto. O semiaberto funciona onde? É no CIR? Aqui no setor de indústrias, né? No complexo. Na Papuda, o chamado Papuda, o CIR, né? Está no complexo, é semiaberto. E também o CPP, o setor de indústria. Então são esses dois. O da Papuda, eles podem sair de lá para trabalhar externamente quando estão no semiaberto? Externo não, só o pessoal do CPP. É um trabalho interno, mas eles continuam sendo semiaberto, mas o trabalho é interno. Exato. Estão classificados para o trabalho. Exato. Ok. E no CPP são os que trabalham fora. De fora, exatamente. E aí eles voltam normalmente no final do expediente para poder dormir feriados, é isso? Tá ok. Bom, dentro do complexo da Papuda, né, dentro da fazenda especificamente, nós também temos uma ala, na realidade um complexo de blocos que é específico para militares. O senhor também tem conhecimento desse complexo? Tenho conhecimento, mas não tem acesso, porque é outra gestão, né? E não tem assessoramento pastoral lá dentro? Não. Porque a própria classe militar aqui... A instituição militar ela faz toda a assessoria, mas não tem acesso à igreja ou qualquer outra entidade? Tem, mas através da diocese militar. Ah, então tem uma diocese militar que já presta esse serviço efetivo lá dentro. Exato. Ok. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre um tema que é muito importante, né? A gente está falando dos presídios, mas isso é políticas públicas, é algo que é voltado para toda a sociedade. Seria interessante para toda a comunidade. Eu acho que qualquer localidade, qualquer cidade, qualquer cidadão tem que ter acesso às políticas públicas. Mas dentro do presídio essas pessoas estão cerceadas da liberdade.
e cerceadas a liberdade por conta de uma decisão judicial. Então o Estado está assumindo uma responsabilidade de salvaguardar os direitos básicos dessas pessoas que estão ali dentro, até porque elas não têm outra opção. E aí eu queria saber como que funciona a proteção da saúde dentro dos estabelecimentos prisionais. Veja bem, na PDF-1, PDF-2, quarta unidade, existe um núcleo de saúde. Só que, apesar disto, é muito precário o atendimento, porque há alguns casos, por exemplo, de alguns presos que necessitam de um cuidado médico, de uma cirurgia, né? Isso é uma providência externa, e aí é onde está todo o problema. Porque muitos estão lá pensando na cirurgia e a coisa não acontece. A assistência no presídio é assistência, poderíamos classificar como assistência básica, e essa assistência especializada seria a que é externa? Exato, exatamente. E para conseguir essa externa, complicado. Como que é o procedimento? Tem que fazer um pedido judicial ou pode ser interno, dentro do presídio? Recentemente, tinha um dos presos que atende, os internos, ele ficou cego dos 2 olhos por causa de catarata. Então, pela obra de Deus, por graça de Deus, eu consegui, para intermediar a cirurgia dele, né? Conversei com um médico amigo da igreja, e esse médico é oftalmologista, ele fez todo o procedimento, né? Inclusive já foi operado um dos olhos, já está enxergando bem, falta operar o segundo, né? E foi a intervenção da pastoral conselheira que ajudou para que eles não sofressem mais tantas coisas, né? Mas há casos, inclusive a caso no passado, por exemplo, eu visitando uma feira de preso, conheci um que ele perdeu a perna por negligência de atendimento no presídio. Falta de atendimento. Exatamente, porque ele é diabético, ele sofreu não sei se era um corte na perna, o que foi, e eu sei que não foi atendido a tempo e acabou que cortou a perna. Uma pergunta específica para o senhor. Se uma pessoa sofrer qualquer tipo de acidente lá dentro, o presídio ela já automaticamente já leva para o hospital, ou para tirar do presídio, num caso desse grave, de um acidente, é necessário uma autorização da vara de execuções penais? Não, o presídio já faz direto. O presídio já faz direto. Então fica a cargo da estrutura administrativa. O diretor do presídio tem essa autonomia de autorizar a saída do preso. Aí tem uma escolta específica para isso? Uma escolta específica, exatamente. Ok. Essa escolta funciona assim, é fácil conseguir uma escolta quando há uma necessidade de retirada do preso? Na emergência eles se viram, né? Agora, se for uma consulta normal, aí nem sempre consegue escolta. Ainda puxando para esse gancho da escolta, a gente tem a lei de execuções penais que ela permite alguns benefícios. Por exemplo, no caso de falecimento de um parente, no caso de algum evento, alguma questão especial, é possível que seja concedido o direito dessa pessoa participar dessa situação, até para que ela possa ser inserida socialmente. Porque se fala de reinserção social, mas a gente sabe bem que a pessoa que está num sistema prisional, ela nunca foi inserida socialmente. Então não seria reinserção, seria inserção social de fato. Como que funciona isso? Isso é possível, porém raramente acontece de ter uma escolta para levar a pessoa até um cemitério. Muito dificílimo. Então, raro. Esse direito social da pessoa viver como um cidadão comum, se sentir abrigado, se sentir respeitado como cidadão, para aquele que está lá dentro, é difícil realmente acontecer? É difícil. Isso causa até uma revolta nos internos, porque, poxa, falecimento de um pai e de uma mãe, né, a lei permite, etc., mas nunca tem escolta disponível. É impressionante, sabe? Isso aí é... O senhor acredita que isso possa ser algum fator a ensejar a reincidência penal? Bem, não necessariamente. Esse fator específico eu não creio, não. Não, esse fator, outros fatores podem ser, mas esse aí não chega assim, não. Agora, me recordo uma vez que, no antigo núcleo de custódia, isso faz muitos anos, o juiz... Lembrando, núcleo de custódia, só para a gente pegar no estabelecimento, seria do CDP, do Centro de Detenção Provisória. Hoje CDP. Ok. Então, na época, o juiz autorizou que os internos pudessem passar o Natal em casa, né? Mas só que o diretor achou por bem, simplesmente, não ter o trabalho de fazer esse levantamento, etc. Né? Esse Natal em casa é o vulgo saidão. Exato. Saidão do Natal, que está previsto na lei de execuções penais. Então, o que aconteceu?
o diretor não liberou, os internos se revoltaram, eles trabalhavam fora, e um grupo de